Todo mundo já passou por aquela frustração de uma comunicação que dá completamente errado, não é? Mas e se a chave para a gente entender um dos maiores desafios de uma nação inteira estivesse escondida justamente aí, nessa pequena frustração do dia a dia? Pensa só, aquela conversa por mensagem de texto que do nada azeda porque a outra pessoa entendeu tudo errado. Um texto simples, talvez uma piada, e de repente o clima pesa. Pois é, esse tipo de mal-entendido é como se fosse um mini laboratório de um problema muito, mas muito maior. Na teoria da comunicação, esse problema tem um nome técnico, é o famoso ruído. E não estamos falando de barulho de som necessariamente. Ruído é qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que entra no meio do caminho e distorce a mensagem original entre quem envia e quem recebe. Uma analogia que eu acho perfeita para descrever o ruído é essa. Ele é como uma pedrinha no sapato, sabe? É aquela coisinha irritante que não dá para ignorar, atrapalha a caminhada e se a gente não parar para resolver, pode acabar causando um problema bem maior lá na frente. Ok, agora vamos ampliar essa ideia. Se uma simples pedrinha no sapato já bagunça uma conversa entre duas pessoas, o que acontece quando esse ruído aparece na comunicação entre um governo e milhões de cidadãos ao mesmo tempo? Aí o jogo muda de nível. As consequências são imensamente mais altas. Uma falha de comunicação aqui não gera só um climão. Ela pode gerar desconfiança, pode afastar as pessoas da vida pública e, no limite, pode até enfraquecer as bases da própria democracia. O ambiente onde toda essa conversa super complexa acontece é o que a gente chama de esfera pública. Imagina uma grande arena mesmo, um lugar onde o governo, o Estado e a sociedade civil se encontram para debater, para negociar e para decidir os rumos do país. E essa imagem aqui ilustra muito bem a complexidade dessa arena. Não é só o governo falando e o povo escutando, de jeito nenhum. A gente tem a imprensa, tem ONGs, partidos políticos, movimentos sociais, um monte de gente interagindo. A chance de dar ruído aqui, como dá para imaginar, é gigantesca. Para entender como dá para lidar com esse desafio enorme, vamos analisar um estudo de caso fascinante: a jornada do Brasil para construir um novo jeito de dialogar com a sociedade. O contexto aqui é tudo. Com o fim do regime militar em 85 e a nova Constituição em 88, o Brasil precisava, com urgência, de uma nova forma de se comunicar. Uma forma que não fosse baseada na repressão, mas sim na liberdade e nos direitos que agora estavam garantidos. Foi nesse cenário de reconstrução que a ideia de comunicação pública começou a ganhar força. E esse quadro aqui mostra a virada de chave. O modelo antigo, a chamada comunicação governamental, era basicamente propaganda. Era uma via de mão única, de cima para baixo, e o objetivo era um só: convencer. Já a comunicação pública inverte totalmente essa lógica. Ela propõe um diálogo, uma via de mão dupla, com foco no interesse público. A grande transformação é essa. As pessoas deixam de ser vistas como uma audiência passiva para serem tratadas como cidadãos ativos. Então, o ponto central é exatamente este. A filosofia por trás mudou da água para o vinho. Não era mais sobre o governo falando de si mesmo, e sim sobre usar a comunicação como uma ferramenta para o bem de toda a sociedade. Mas, na prática, como é que isso funciona? Vamos focar num exemplo bem concreto e muito forte que aconteceu no Brasil: o famoso choque de gestão, que foi implementado no estado de Minas Gerais a partir de 2003. Para entender por que a mudança era tão necessária, a gente precisa entender o tamanho da crise. Antes de 2003, Minas Gerais tinha um déficit fiscal acumulado de 2,4 bilhões de reais. A situação era gravíssima, com salários de servidores atrasados, investimentos parados, um caos. A resposta para essa crise foi um plano super bem estruturado, dividido em 3 fases. A primeira era urgente: arrumar a casa, botar as contas em dia. Depois, o foco mudou para eficiência, ou seja, melhorar os serviços públicos. Mas a grande inovação, a cereja do bolo, veio na terceira fase: a gestão para a cidadania. Foi aí que a filosofia da comunicação pública se consolidou, integrando o diálogo e a participação das pessoas diretamente na gestão do governo. E por trás de toda essa reforma complexa, de todos esses números e planos, existia uma visão que amarrava tudo, um objetivo muito claro, muito inspirador, que comunicava o porquê de tanto esforço. Não era só sobre equilibrar as contas, era fundamentalmente sobre melhorar a vida das pessoas. O caso de Minas Gerais nos mostra uma lição universal. Quando a comunicação é bem feita, ela deixa de ser só uma ferramenta de marketing do governo e se transforma num bem público, algo essencial para a sociedade.
Um pilar central disso tudo é o conceito de accountability. É a obrigação que o poder público tem de prestar contas, de ser transparente e de responder por suas ações perante a população. E a comunicação é a ferramenta que torna isso possível. Então, resumindo, o propósito da comunicação pública tem várias camadas. Ela serve para informar, claro, mas também para criar espaços de debate. Ela incentiva que as pessoas participem, garante a responsabilidade do governo e, no fim das contas, fortalece o próprio exercício da cidadania numa democracia. No fim do dia, tudo se resume a isso. Uma boa comunicação pública constrói uma ponte de confiança entre o cidadão e o Estado e garante que a esfera pública não seja um lugar dominado por uma única voz, mas sim um espaço onde todo mundo possa ser ouvido de verdade. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que serve para a gente refletir sobre qualquer governo. A comunicação que estamos vendo é um monólogo ou é um diálogo? O poder público está só transmitindo informações, num megafone, ou está genuinamente criando canais para ouvir? A resposta para essa pergunta, no fundo, diz muito sobre a saúde de uma democracia.